bem com você? Bem-vindos ao Tea Time de hoje. Hoje nós vamos tomar um chazinho e conversar um pouquinho, né? Bom, o tema de hoje, né, antes de eu começar a fazer aqui meu chá, é sobre como estudar inglês em diferentes etapas da vida, né? Tipo, como criança, como adolescente, como adulto. Como que foi pra mim, né? Porque eu estudei em essas diferentes etapas, certo? Então é isso aí. Gente, o chá que eu vou tomar hoje é esse aqui, ó. Acho que vai parecer espelhado pra vocês, mas é morango silvestre. Nunca tomei. Vamos experimentar, vamos ver se é bom. Se for bom, já indico pra vocês, é da Torote. É da Torote? É. É da Torote. Então, enquanto faço aqui meu chazinho. Ele é vermelhinho, né? Porque dá... Ó, minha xícara de hoje. Então, quando eu faço aqui, ó, eu vou colocando. Bom, gente, como eu falei pra vocês, como estudar inglês em diferentes etapas da vida. Eu comecei a estudar inglês quando eu era criança, né, inicialmente. Eu acho que talvez seja foram vários fatores, né, que contribuíram para eu estudar. Bom, quem queria muito, né, que eu estudasse era minha mãe, agradeço muito a ela por isso. Meu irmão já fazia aula de inglês, então isso também me incentivou ela também, né, em colocar no inglês também. É muito bom. O inglês, na época que eu comecei a estudar inglês, assim, quando era criança, não era algo assim muito, como posso dizer, não era muita gente fazendo, não era tantas crianças que faziam na época. Mas, como eu via, né? Independente de como era, se era muito visado ou não, se tinha muita demanda ou não do inglês, como eu via como o inglês naquela época, né? O mais importante seria isso, né? Bom, como toda criança, né, a gente gosta de algo diferente. E eu acho assim, que quando eu era criança eu não tinha muito costume assim, muito de sair de casa, assim, fazer muita coisa diferente, assim, sabe? Então, acredito que as aulinhas de inglês eram motivo para eu sair de casa, era algo diferente, era algo divertido, sabe? Eu não conseguia entender muito a importância, né? Eu sabia que era importante porque muita gente dizia, né? Minha mãe, principalmente, né? Dizia pra mim, isso vai ser importante pra você no seu futuro, né? Mas sabe quando é algo tão superficial, as pessoas dizem, vai ser algo importante pra você no seu futuro, mas você não sabe realmente qual a importância, como ele vai ser importante pra você, entendeu? Então eu fazia porque eu achava divertido, tinha umas brincadeiras e tal, com toda aula de criança, achava aquilo super legal, entendeu? Eu fazia 2 vezes na semana, né? Se eu não me engano, eu acho que era de segunda e quarta. Fazia de tardezinha, porque de manhã eu estudava na escola e eu achava super divertido. Aí tinha música, tinha algumas musiquinhas, eu lembro que tinha músicas. A gente formava já frases, eu achei isso muito legal, incentivar as crianças já a formarem frases desde criança, né? Bom, passou essa etapa, depois eu entrei na minha adolescência, continuei estudando também. Já na adolescência eu já comecei a ver como algo chato, maçante, né? Porque as aulas ficaram mais difíceis, e aí a matéria já era mais difícil, eu não via a importância ainda no inglês, como eu comecei a ver depois. Na verdade, eu tive 2 etapas na minha adolescência. Eu tive a minha pré-adolescência, começo da minha adolescência, e o final da minha adolescência. Essa parte que eu achava chata era o começo da minha adolescência, entendeu? Era minha pré-adolescência pra começo da adolescência. Eu tinha um pouco de preguiça de ir no curso. Eu queria ficar em casa. Eu tinha um pouco de preguiça de ir no curso e tal, estudar, né? Eu acho que como a maior parte dos adolescentes, né? Não tô dizendo todos, mas uma boa parte, acho que tem um pouco de preguiça de ir no curso. Então eu já não via algo como algo muito legal nessa época da minha vida. Bom, gente, muito bom esse chá. Ele tem um leve gostinho de morango, é que eu tô tomando ele sem açúcar, né? Mas lembra um docinho de morango, tipo geleia de morango. Tem bastante gosto de geleia de morango. Eu acho que se pôr açúcar, acho que fica até melhor. Mas olha, tem um cheirinho tão bom de morango. Eu gostei. Fica a dica. Bom, por isso mesmo eu estudei um pouco, assim, da minha adolescência. E eu lembro que eu cheguei a um módulo
eu finalizei um módulo, eu acabei parando por causa disso. Eu poderia continuar, mas eu acabei parando. Falei pra minha mãe que eu já não queria mais e tal, e acabei parando por causa disso, porque eu não via a importância, eu achava maçante, eu tinha preguiça, e enfim, era desse jeito. E depois, eu acho que eu voltei quando eu tava no ensino médio, sim, já mais pro fim da minha adolescência. Bom, quando a gente entra no ensino médio, a gente começa a ver mais assim a importância de fazer faculdade, começa a ver assim, a gente começa a pensar no mercado de trabalho, começa a pensar em montar currículos e tal. E eu também já cogitei algumas vezes a ideia de ser professora, só que eu não era algo assim que eu pensei mesmo, sabe? Que eu realmente punha muita fé. Não colocava muita fé nisso, mas eu cogitei algumas vezes. Não vou falar pra você que eu não cogitei, tá bom? Depois, olha, uma ideia de vídeo. Posso fazer um vídeo contando assim como foi a minha experiência como professora, tá? Vai ser legal. Bom, vai ser um bom tempo no nosso tea time. Então, lembra que eu entrei como tava falando mesmo? Eu, eu voltei a fazer inglês quando eu tava no ensino médio. Eu tinha parado, não sei por quanto tempo eu parei inglês, então, provavelmente de 1 a 2 anos, não foi muito mais que isso. Depois eu voltei. É, Qual foi o lado ruim e o lado bom disso, de eu ter parado e voltado? Bom, a parte ruim é que eu acabei voltando um pouco alguns módulos, como posso dizer. Eu acabei voltando alguns livros. Se eu tivesse continuado direto, talvez eu teria terminado o inglês mais cedo, meu curso, né, mais cedo, né? E eu acabei voltando por causa disso. Mas eu acho que foi bom pra mim, porque eu acho que eu ter parado, eu amadureci nesse tempo que eu fiquei parada, que eu não fiz o curso de inglês, e eu pensei muito antes de voltar, né? Eu pensei assim com o intuito de não, de eu quero ir até o fim, eu quero progredir mais. Então, assim, o lado ruim foi de eu ter perdido um pouco de tempo, mas o lado bom que eu voltei, mas com uma mente mais madura, eu voltei um pouco mais velha, eu amadureci mais. E eu tive uma fase de amadurecimento muito grande nessas idades. A gente acha que não, mas às vezes que quando a gente é criança e adolescente, pra gente 1 ano muda muito, né? Pra adulto talvez não seja tão grande a diferença que a gente tem, assim, de um ano pra outro, né? A gente não muda muito, não muda muito o corpo. Às vezes muda, né? A gente às vezes engorda, emagrece. Às vezes a gente acontece alguma coisa assim diferente na nossa vida, acaba mudando. Mas quando a gente é criança, adolescente, parece que a mudança é muito mais visível, muito mais perceptível, né? E eu acho que esse 1 ano a 2 que eu fiquei parada, né? Que eu não estudei mais inglês, eu. Talvez tenha sido até mais de 2 anos, viu? Vamos jogar de 1 a 3 anos, tá, gente? Que eu não lembro mesmo. Mas assim, foi bom pra mim, porque eu pensei muito, né? Eu vi a importância, como eu falei pra vocês, né? Eu tava no ensino médio, então eu via que era bom pro meu currículo, eu via que eu cogitei a ideia de ser professora também, então eu teria uma profissão. Então eu voltei já com um objetivo melhor, entendeu? E foi muito bom porque voltando para as aulas de inglês, eu já que meu foco era diferente, eu participava mais das aulas, né? Eu tentava é, eu tentava me enturmar mais, tentava participar mais. Eu fazia as atividades, gente, certinho, né? Eu levava um caderno para anotar o que o professor falava. Eu comecei a estudar inglês com muito mais esmero. Então isso foi bom para mim, entendeu? Eu estudei inglês com mais esmero. Então essa parte, assim, de eu ter parado, depois voltado, foi bom nesse aspecto, tá bom? Bom, depois como adulta. Como adulta, eu estudei inglês. Assim, eu acho que a parte adulta eu estudei mais sozinha do que em cursos. Foi mais sozinha. Mas foi bom e foi diferente, porque já que eu já sabia muita coisa já de gramática, eu já sabia muita coisa, eu meio que me aperfeiçoei, né? Eu via que eu podia melhorar alguns aspectos, algumas coisas que eu tinha algumas deficiências, eu fui melhorando. Então, já no seu caso, né, depende muito de algumas pessoas, né? Tem pessoas assim que começam a estudar desde o início, né?
começam a fazer o inglês, assim, desde o comecinho, já adultos, né? Já no meu caso, eu já sabia muito inglês, então eu só aperfeiçoei. Mas agora, assim, né? O intuito não é falar qual nível eu tinha, mas sim como era a minha visão como adulta. Bom, como adulta, eu reconheci muito mais a importância do que na adolescência. Eu já sabia da importância do inglês, eu sabia mais ainda agora como adulta, né? Porque eu já estava já no mercado de trabalho, então eu via já como era importante. Eu lembro que eu cheguei a ver, né, em alguns sites, assim, sabe esses sites que a gente procura emprego e tal, e eu via que maior parte, assim, de cargos, né, que tinha, né, que tinham disponíveis, que a gente podia mandar currículos, a maioria deles pedia que você tivesse pelo menos inglês intermediário. Bom, não é nem tão alto assim o inglês, né, mas eles pediam muito, então eu falei assim, poxa, o inglês realmente é algo necessário, viu? E eu tinha uma professora também que dizia pra mim que inglês não era mais luxo, mas sim uma necessidade. Eu gosto muito dessa frase dela, e realmente é mesmo, porque há muitos não, alguns anos atrás, inglês era visto como algo assim de luxo, né? Poucas pessoas tinham condição de fazer, poucas pessoas faziam. Já hoje o inglês é visto como algo assim necessário, não é mais um luxo, né? Não é tipo, vou fazer inglês porque é bonito. Sim, é bonito também, mas não só por isso. A gente vê como uma necessidade de fazer, né? A gente vê como algo necessário. Então, a visão que eu tive, assim, como adulta, é que eu comecei a ver isso mesmo, né? Na adolescência eu imaginava que fosse aquilo, imaginava realmente que ia ser necessário. Já na vida adulta eu presenciei isso, né? Porque na hora que você começa a procurar emprego, você começa a ver lá enviar currículo, e aí você vê, né, que algumas empresas mandam mais ou menos as qualificações que eles esperam que os candidatos tenham. E, como eu falei para vocês, a maioria, se não todas, pediam inglês, pelo menos intermediário ou avançado. A maioria acho que era intermediário, alguns ainda pediam avançado. Então, é muito importante hoje em dia, eu vejo assim. O cargo, gente, que eu queria era de RH, porque a minha primeira formação é em gestão de recursos humanos. É um cargo mais assim para empresas, né? Então eu vejo que na área, né, que queria eu queria atuar na época, que era uma área mais empresarial, e se pede muito que tenha inglês. Então eu não sei qual é a área de vocês, mas eu acho que hoje assim, muitas áreas inglês também é importante, né? É muito importante isso. Então na minha área era pedido bastante, gente. Então eu acredito que é bom assim para as pessoas, né, para nós brasileiros, né, temos pelo menos inglês intermediário. É muito bom. Então é isso, gente, essa é a minha experiência, como foi assim, né, desde a época, como eu vivia inglês, como era a minha mente assim quando eu era criança, depois como que eu vi uma parte da minha adolescência, depois uma outra parte da minha adolescência, depois uma vida adulta, né? Resumindo assim, em geral, né? Quando eu era criança eu achava algo muito divertido, mas eu não via importância. E eu só sabia que era importante porque diziam pra mim que era importante, né? Então, mas eu achava divertido. Já na adolescência, na minha aborrecência, eu já fui um pouco assim mais, como se diz, um pouco rebelde, né? Eu não queria muito fazer, eu achava chato, achava maçante, achava que era perda de tempo, queria ficar em casa assistindo novela, não assistindo filmes e assistindo Sessão da Tarde. E eu não queria fazer inglês, queria ficar em casa assistindo Sessão da Tarde. Então eu não via tanta importância. Aí depois que eu entrei no ensino médio, comecei a ver mais importância. Depois que eu entrei na vida adulta, comecei a ver mais ainda a importância, porque eu já estava no mercado de trabalho. E é interessante, né, como você vê, né, como a cabeça da gente vai mudando. E eu aprendi muito mais, né? Eu aprendi inglês, assim, tive um resultado muito maior quando eu comecei a ver a importância dele, né? E como eu falei pra vocês, né, tipo, eu estudei muito sozinha a minha vida adulta. Aprimorei muita coisa que eu não aprendi em cursos, eu aprimorei bastante sozinha, e isso foi bom, né? É um pouco desafiador por causa dessa parte de você não ter um professor, né, sempre disponível para você. Mas é bom também porque você se desliga um pouco e não fica dependendo sempre de uma pessoa pegando no seu pé. É como se fosse um pouco autodidata, né? Eu sempre defendo um pouco essa parte da pessoa ser autodidata, né? A pessoa correr mesmo atrás daquilo.
E como eu sempre frisei, gente, ser autodidata não quer dizer que você não vá precisar de ninguém, que você vai se descobrir as coisas sozinho, sozinho ou sozinha. Não, não é isso, gente. Ser autodidata é quando você não tem um professor de uma maneira convencional, quando você não tem uma pessoa que fica lá pegando seu pé. Às vezes você pode ter um professor de uma maneira assim indireta, né? Tipo, por exemplo, agora você está assistindo meu vídeo, então eu estou indiretamente te ajudando, né? Mas eu não tô aí pegando no seu pé. Então eu buscava muito conhecimento, assim, sabe, por mim mesma, né? Então isso eu incentivo muito as pessoas a serem assim também. Então é isso aí, gente. Obrigada pelo tea time de vocês. Eu acho que eu bebi muito pouco do meu chá, mas gostei, gente. Recomendo vocês. Vocês gostam de chá, né? Mas não tem problema, se você também gosta de café e quiser tomar um cafezinho assistindo essa conversa, né, esse bate-papo que tá tendo comigo também, não tem problema, não problem. Você pode ficar comigo também. É isso aí. Gostei muito, né? Nossa conversa. Tá bom, gente? See you guys. Bye bye.